No vídeo de hoje vamos falar de fluxo de caixa na prática, mas não é qualquer fluxo de caixa, é o fluxo de caixa que eu fiz ao longo dos 30 anos de trabalho. É como eu transformei 4 dígitos em 9 dígitos. Eu sou Paulo Lopes, do Empresário Raiz, transferindo experiências para você empreender melhor. Antes de começarmos a colocar a mão na massa, de falar da prática do fluxo de caixa, você ouviu o vídeo que fala sobre gestão financeira que nunca te ensinaram? Olha aquele vídeo primeiro, depois vem para esse, porque aquele é base para que você possa entender esse. E esse é a prática daquele, aquele é a teoria e esse é a prática. E a primeira coisa que eu quero te passar sobre a questão do fluxo de caixa é o seu custo operacional. Uma coisa que você tem que determinar na sua empresa, quanto que custa para operacionalizar a minha empresa. Isso é algo fundamental. Se você não tem noção de administrar esses dados, é impossível você montar um fluxo de caixa e você sempre vai então andar no escuro. Quando eu falo andar no escuro, é um dos itens do vídeo anterior. Por isso é que você tem que conhecer o vídeo anterior. Como está exposto aí para você, isso aí é um modelo de empresa que fatura na ordem de 100, 110 mil reais. E esse modelo de empresa, nós apuramos ali exatamente qual era o custo operacional dela. Eu gosto de dividir o custo operacional em 3 partes, por isso tem 3 cores aí, um verde claro até um verde escuro. Eu divido o custo operacional em custo de mão de obra ou custo de trabalho. A segunda parte é custo tributário ou custo de impostos. E a terceira parte é despesa. A junção desses 3 itens forma o seu custo operacional. Em outras palavras, é quanto custa esses itens de tal forma que a soma disso operacionaliza a sua empresa. A sua empresa vai tocar do primeiro ao último dia de forma tranquila. No custo de trabalho ou custo de mão de obra, você vai, digamos agora que você vai fazer da sua empresa, eu junto com você vou tentar te mostrar como que é isso. Você vai primeiro estabelecer o que você gasta de salário e anotar lá na sua planilha. Olha, salário eu gasto, essa empresa aqui gasta R$ 8.940. Mas junto com o salário, mês a mês, você tem o quê? Você tem INSS, férias e fundo de garantia. Não, mas eu não pago férias todo mês. Tudo bem, você pode não colocar férias aqui, como você pode colocar aqui 1/12 de férias, porque na verdade o funcionário adquire todo mês 1/12 de férias. Eu prefiro colocar aqui as férias. Se você não só quero colocar aqui quando eu efetivamente dá. Não tem problema nenhum, mas isso vai dificultar um pouco. Às vezes, se você for dar férias para todo mundo, isso vai pesar. O segundo item, que é o item de custo tributário ou custo de imposto, você vai colocar todos os impostos que você pagou no mês anterior. Importante, isso aqui nós vamos fazer sempre na primeira semana do mês. Eu vou dar uma olhada no que aconteceu no mês anterior. Eu preciso estar claro qual foi o meu custo de mão de obra no mês anterior, qual foi o meu custo tributário no mês anterior. E aí você vai elencar. Essa empresa, por exemplo, ela gastou muito com COFINS, ela gastou R$ 2.500. E principalmente com ICMS. ICMS ela gastou R$ 5.000. Cada empresa tem uma tributação diferente. Você coloque aí na sua planilha o que você gastou com cada imposto, mas não pode esquecer nenhum item. Esse fator é importante, você não pode esquecer nenhum item. Por exemplo, eu costumo comprar um saquinho de bala para dar para os meus clientes. Isso é custo, isso não é presente. Presente para o teu cliente, para você é custo. Você tem que colocar lá o saquinho de bala que você dá para o seu cliente. Tudo é custo. E, finalmente, o terceiro item. Essa empresa, no terceiro item, que são despesas, ela teve água, luz, telefone, aluguel, contabilidade, gastos de viagem, vitrine, porque trata-se de uma loja, papelaria e tipografia, manutenção, serviço de proteção ao crédito, propaganda, frete e informática. Todos esses itens juntos, nesse caso aqui, o item mais pesado é aluguel, R$ 2.000. Se você pegar e olhar para o que você gastou, eu não estou falando aqui de mercadoria, você percebeu que eu não falei de mercadoria, nós estamos falando de custo operacional, custos que não tem nada a ver com compra de mercadoria. Relacionar, separando em 3 grupos, trabalho, tributo e despesa. A partir daí, nós vamos montar o seu fluxo de caixa que tem a cara de um DR, de um demonstrativo de resultado. E você vai, com esses números, administrar melhor a sua empresa. Partindo do princípio que você já fez isso, nós vamos para esse quadro que está acima aí, onde eu vou te explicar. Essa empresa, por exemplo, ela gastou, somando tudo aquilo,
ela gastou R$ 31.089. Ela reservou de investimento R$ 3.292. Quando eu falo ela reservou de investimento, é porque ela optou em tirar em torno de 3% de investimento. Essa é uma opção que cada um faz a sua. Eu, por exemplo, eu já investi na minha empresa 10% do faturamento. Por muitos anos eu quis investir 10% do faturamento. Esse cara aqui quis investir 3%. Isso quer dizer que ele gastou esses 3.292? Não. Muito provavelmente o que ele fez, e é o que eu fazia quando eu tinha a minha empresa, eu tenho a minha empresa, mas quando eu estava num pique de querer investir quase tudo que eu ganhava. Você guarda isso em alguma instituição financeira. Não interessa se é poupança, se é tesouros, tem N maneiras de você capitalizar o seu dinheiro numa instituição financeira. Mas o importante é você estabelecer, eu quero tirar da minha empresa X mil reais para comprar alguma coisa e investir na minha empresa. Por exemplo, eu quero comprar uma máquina de 30 mil reais. A primeira coisa que o sujeito pensa, eu vou no banco ver se tem uma linha de crédito para aquela máquina. Por favor, não faça isso, você não precisa de banco. O banco é que precisa de você não precisa do banco. Você pega todo mês, como esse cara aqui, ele tem um faturamento na ordem de 111 mil reais, ele tirou 3, é pouco, tá? Esse cara tira pouco, eu tiraria muito mais do que isso. Mas ele tirou 3, daqui 10 meses ele tem uns 30, daqui 10 meses ele vai lá e compra aquele equipamento que ele queria colocar na empresa dele para melhorar o visual da empresa dele, ou para melhorar a produção da empresa dele. Mas é importante você estabelecer uma retirada para investimento. O terceiro item é mercadoria. Eu estou falando aqui de uma empresa que vende produto, não é uma empresa que vende serviço. No caso de serviço, muito provavelmente o custo operacional sai maior, mas não tem mercadoria. Mas vamos partir do princípio que você vende algum tipo de mercadoria. E normalmente esse é o item mais caro, né? Esse item gira em torno de 50% do faturamento. Do universo de 111 mil reais, esse sujeito aqui gasta quase 55 mil reais com compra de mercadoria. É o que ele gastou no mês passado. E isso é uma métrica quase que constante, isso não muda muito. No final, sobrou para ele 21.949. É disso que nós vamos falar agora mais detalhadamente em forma de pizza. E aqui você vai entender. Essa fatia, essa empresa dele, ele tem uma fatia nessa pizza de custo operacional de 27,96%. Isso é muito importante você saber. Eu te pergunto, você que está me ouvindo aqui agora, qual é a fatia de custo operacional da sua empresa? Você sabe. Você sabe quanto custa, quantos por cento do seu faturamento a sua empresa custa? E eu vou te adiantar um detalhe que você talvez não conheça. Essa empresa de 27,96, isso vai ser quase uma constante, vai variar muito pouco. Isso tanto, mesmo que a venda suba, a variação desse custo tem que subir na mesma proporcionalidade ou muito pouco menos. E se o faturamento cai, ele tem que se adequar e manter esses 27,96. Por que muitas empresas quebram? Porque ela não tem o foco para o custo operacional e vai agregando valores quase que imperceptivelmente e de repente aquilo que era 27,96 se transforma em 40%. E aí a empresa dele se torna inviável. Mas ela se tornou inviável, é mais ou menos como engordar. Ninguém engorda de 70 quilos para 100 quilos. O cara que pesa 70 quilos, na semana seguinte ele está com 72, na outra ele está com 74. Quando ele percebe, ele está com 100. Já está tudo estourado. A empresa é a mesma coisa. Esses 27,96 é o seu padrão. Eu tenho que manter. Nesse caso, ela gasta 30 mil reais, eu não me lembro certinho que eu falei para você na tela anterior. Esse valor pode mudar, ele pode ser 60, ele pode ser 300 mil reais, mas o percentual não pode mudar. Se você não mudou o modelo do seu negócio, esse percentual tem que manter-se na ordem de 27,96. Por isso que é importante você ter clareza dos números da sua empresa. É muito importante. Você tem que saber decorar, a minha empresa custa, operacionalmente falando, 28%. Ou custa 30%, ou custa 40%, ou custa 10%, mas faz X anos que ela custa isso. Se você administra esse número e mantém esse percentual uma constante, você só tende a crescer. A segunda fatia é de 2,96%. Como eu te disse, eu acho pouco. Sinceramente, eu acho que dá para trabalhar com investimento mínimo na ordem de 6%. Mas eu já investi 90% de todo o meu lucro, ou seja, mais de 10%.
Então, pense bem, a maneira de crescer é o quanto você vai deixar essa fatia. Quanto menor, menos você cresce. Quanto maior, mais você cresce. Porque o que é um investimento? Digamos que você tem uma loja. Eu quero vender aqui na minha loja roupa para criança, eu vendo só roupa para adulto. Você faz um orçamento, um planejamento e descobre que para colocar roupa de criança você tem que investir 30 mil reais. Como que eu vou colocar roupa de criança na minha loja, que não tem nada, e eu preciso ter no mínimo 30 mil reais de compra? Eu vou lá no banco e peço 30 mil emprestado? Negativo, não faça isso, você nem sabe se vai vender. Não, você vai fazer o seguinte, puxa, 30 mil eu quero levar 10 meses, ou no máximo 10 meses, você junta 3 por mês, daqui 10 meses você tem 30. E daqui 10 meses você vai lá e compra o teu estoque de roupas infantil e coloca na sua loja. Qual a vantagem de você fazer isso? Primeiro, você vai dormir, que você não deve para ninguém. Aquilo que você agregou é um dinheiro que você conseguiu. Isso já faz, e você não tem noção do que a paz é capaz de fazer você produzir. Muito mais. Você não deve para ninguém. Segundo, você agora vai entrar com a certeza de que você tem uma capacidade de vender mais, mas pode acontecer de você não vender. E se você não vender mais, o que vai acontecer com você? Nada. Aquilo está pago. Você comprou, você juntou 3 mil por mês, comprou os 30 mil, talvez não vai virar nos primeiros 6 meses, mas quem sabe daqui a um ano decola. Só que como você não deve para ninguém, você juntou aquele dinheiro e comprou, não tem problema não vender agora. Então percebe como é importante eu ter um planejamento, eu quero crescer de forma planejada. Como ele é muito modesto, ele quis crescer 3% do faturamento, mas tenta crescer você 6%, ou quem sabe, como eu fiz, mais de 10%. Esqueça o seu lucro agora e invista. A fatia maior é, claro, a compra de mercadoria. Nesse caso, dá quase 50%. É lógico, o que faz o meu negócio faturar é mercadoria. Isso não tem muito o que você fazer. Mas aqui eu quero falar um negócio mágico. Você não pode comprar mais de 50%. Você só pode comprar 50% do seu faturamento. Eu me lembro uma época que eu transferi a minha primeira loja para minha esposa cuidar da loja. E um dia ela queria fazer uma compra diferenciada, especial. Ela falou assim, ela me contou isso, ela disse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, ele mandou eu comprar tantos mil reais esse mês, e ela, ao invés de comprar aquele tanto, eu não me lembro mais o número, mas digamos que seja 20 mil reais, eu vou comprar 25 mil reais. Ela comprou 25 mil reais. Como eu fazia o controle de fluxo de caixa do mês anterior, eu detectei esse aumento da fatia, porque a hora que eu olhei a minha pizza, eu falei, pô, minha pizza cresceu, está maior. E a hora que eu olhei o meu lucro, eu falei, rapaz, meu lucro diminuiu, ficou menor. Lógico, eu não aumentei faturamento. Você compra mais, a pizza não tem magia. Se você aumenta uma fatia, uma outra fatia vai diminuir. É como 2 mais 2 é 4. Ela pegou, comprou mais, eu cheguei nela e falei, puxa, por que você comprou uma fatia maior? Como assim? Eu falei, como assim? Você comprou mais. Mas quem te falou? Ninguém me falou. Os números estão falando aqui. Você tem que ter clareza. Não, eu quero aumentar essa fatia. Tá, eu vou aumentar essa fatia, mas da onde eu vou tirar? Eu vou tirar do meu lucro? Eu vou aumentar meu investimento? Eu vou fazer com que o meu custo operacional diminua e o que eu conseguir diminuir, eu aumento a fatia de compra? Porque, afinal de contas, é condição básica para que você fature mais, se você é uma loja, é que você tenha mais mercadoria. É lógico, se você continuar com aquele mesmo kit de mercadoria, dificilmente você vai faturar mais. Mas se você aumenta a quantidade de mercadoria, o seu portfólio, você vai melhorar em faturamento. Mas essa fatia, para ser aumentada, tem que sair de alguma outra. Estou lembrando aqui um outro caso. Teve uma época que eu percebi que a minha fatia de custo operacional, ela estava começando a engordar. E eu queria que engordasse não a de custo operacional, eu queria que engordasse a minha fatia de mercadoria, eu queria ter mais mercadoria, não mais custo. Eu fui dar uma olhada na minha fábrica. Minha fábrica tem 10 mil metros quadrados, são 10 barracões de 1.000 metros quadrados. E eu comecei a olhar e comecei a perceber que tinha uma série de lugares da empresa que estava com a luz acesa e ninguém estava lá, ninguém ficava lá. E em alguns lugares o cara falava, ele vai aí 1 ou 2 vezes por dia. Mas por que deixar toda essa área iluminada se ele vem aqui 1 ou 2 vezes por dia? Moral da história, nós redisciplinamos a questão da iluminação da fábrica, inclusive até quais máquinas devem ficar funcionando e quais não devem. E no final do mês, surpreendentemente, eu apurei 20% de economia na energia elétrica. Como eu pago 20, 30 mil de energia elétrica, eu já fiz uma economia ali na ordem foi 20%, 4, 6 mil reais. Fazendo o quê? Apagando luz de setores que não tinha necessidade de ficar aceso.
Quando você administra e você tem noção de números, isso tudo fica muito mais fácil. Eu mexi na energia elétrica, mas de repente você vai mexer, não, eu estou gastando muito com vitrine, eu estou gastando muito com sistema de liberação de crédito, eu vou arrumar uma outra maneira mais barata de liberar crédito e não gastar tanto. Há N maneiras. Quando você diminui a fatia de custo operacional, e é a fatia que a gente tem que lutar para diminuir, automaticamente você vai poder aumentar alguma fatia. Se você quer crescer, você aumenta a fatia do investimento. Se você quer aumentar o seu estoque para te dar segurança para um futuro e possível crescimento, você aumenta de mercadoria. Agora, se você quer gastar mais, aí você vai aumentar essa fatia, é a fatia do lucro. Aqui não, eu quero gastar mais, eu quero viver mais confortavelmente. Essa fatia do lucro, nesse caso, essa empresa tem um lucro na ordem de 19%. É uma fatia que, se você já está estabelecido, você já é um cara mais ou menos da minha idade, já ganhou o que tinha que ganhar, você pode abusar dessa fatia. Afinal de contas, não vamos viver eternamente nessa terra. Mas se você é um cara que quer transformar 1.000 em 1 milhão, essa é a fatia que você tem que diminuir. Essa fatia não pode ficar em 19%. Apesar de muitas empresas trabalhar com lucro de 10% a 20%. Esse é um padrão muito brasileiro, lucro de 10% a 20%. Mas essa fatia é a fatia chave para que você cresça. Diminua ela. Hoje ela está ocupando 20% daqui, diminua isso para 10%. Se possível, diminua isso para 5%. E transforme a fatia verde na fatia laranja, ou seja, transforme o seu lucro em investimento. É assim que cresce, é assim que aumenta, é assim que você transforma 1.000 em 1 milhão. Uau, dei uma olhadinha no relógio aqui, eu extrapolei o limite do vídeo. Pessoal, fique tranquilo. Eu vou gravar um vídeo fazendo a conclusão disso aqui e é extremamente importante você entender a conclusão do fluxo de caixa. Mas até aqui eu tenho certeza que eu te ajudei da importância de conhecer cada fatia, principalmente de transformar a sua fatia de lucro em investimento. Assista o meu próximo vídeo, conclusão do fluxo de caixa, para nós podermos completar todo esse raciocínio. Mas não esqueça de fazer sua inscrição no meu canal, de deixar sua pergunta para trabalharmos junto nesse canal de interação entre você e nós aqui sobre empreendedorismo.